Olá pessoal, eu sou o Fábio Pereira e eu quero mostrar para vocês a primeira versão do FPZ8, um core em VHDL que eu desenvolvi e que tem basicamente finalidade didática, e ele é totalmente compatível com o Zilog Z8 Encore, e vamos ver como é que funciona o bichinho. Aqui está o Quartus, a ferramenta de síntese da Altera. Esse aqui é o diagrama básico do FPZ8. Ele já está todo compilado, o design, então eu só vou mostrar para vocês aqui. Eu vou baixar, fazer o download do código para o FPGA que está ali. Então vamos gravar agora. Ó, a versão do processador que foi sintetizada já, foi compilada. Vamos start. Está sendo programado. Ele já começou a executar o programa que está gravado num arquivo de memória aqui que foi incluído no projeto. É o mesmo programa que está aberto aqui na IDE, que eu vou mostrar para vocês agora. A IDE da Zilog é o ZDS2, é um sistema super leve e que funciona muito bem, permite programar em C e Assembly. Então, por exemplo, eu dou um build aqui, um rebuild all. O IDE vai montar novamente o programa, compilar novamente o programa. Já está tudo pronto. Eu clico aqui no ícone para conectar ao target. Ele está conectando. Vocês vão ver que vai ter uma piscada ali dos LEDs RX e TX da placa, que indicam a comunicação entre o host e o depurador do Z8. O meu Z8 Encore aqui tem um depurador on-chip, então tem um on-chip debugger. Ó, ele está avisando que não é o mesmo chip, claro, eu não incluí todos os códigos ali para o IDE considerar que é um Z8 mesmo, um determinado modelo do Z8. Eu dou um OK aqui e a ferramenta vai terminar o processo de sincronização com o target lá, e está aqui. Ó. Então ele já aqui mostra os registradores, né? Nesse caso eu estou vendo as portas. O meu Z8 só tem uma porta, o PA out, uma porta de saída por enquanto, mas isso é tranquilo de incluir outros periféricos. Aqui eu tenho aqui também um view, que eu consigo visualizar os registradores ou a RAM ou a ROM, né? Nesse caso, melhor dizendo, seria a memória de programa, né? Nesse caso, as duas memórias são RAM, estão dentro do FPGA, são block runs dentro do FPGA. Aqui tem os registradores da CPU, né? E aqui tem um disassembly extraído da memória. Bom, só para mostrar como a coisa funciona, eu posso fazer o download do código, né, aqui do IDE lá para memória do chip, tá? Então eu vou fazer o download agora. Tá lá, successful. Então agora eu tenho certeza que o programa que está lá na memória é o programa que eu tenho aqui. Para demonstrar, eu posso apertar aqui, ó, a tecla F11 e demonstra aqui a execução passo a passo. Vocês vão ver que os LEDs lá TX e RX piscam conforme o computador manda os comandos de depuração, o comando de step, né? Aqui na janela de registradores eu consigo ver os registradores, o PC incrementando, os registradores sendo alterados de acordo com as instruções que estão sendo executadas aqui pelo FPZ8. Certo? Aqui na tela, no Source, eu consigo acompanhar também o código fonte. Nesse caso aqui tem um fonte em Assembly, então é o mesmo que está lá.
né? Eu posso clicar aqui no comando Go e o IDE vai dar um comando para o processador começar a executar o código. Então vamos lá, tá lá, ó, tá? Então nesse momento o IDE está acompanhando a execução. Vocês vão ver que está lá o TX e RX piscando, porque ele fica sempre checando o status. Isso é uma coisa do IDE, né, do sistema da Zilog. Então ele fica monitorando um registrador do depurador para verificar se aconteceu um breakpoint, né? Como não aconteceu um breakpoint, ele está ali executando e tem um programinha lá que está fazendo um exercício bobinho lá com os LEDs, certo? Eu posso pegar aqui e dar um pause para a execução, tá lá, ó. Então nesse momento eu consigo ver aqui onde está o código no fonte C. Aqui nessa janelinha ele mostra a instrução assembly, certo? E eu consigo executar o programa novamente passo a passo para acompanhar. Opa, vamos pôr aqui o step aqui no assembly. Tá. Eu consigo agora acompanhar a execução passo a passo aqui no assembly, né? Eu posso dar um comando para ele avançar isso aqui, né, para a gente ver como a coisa funciona. Eu posso vir aqui para o return, que sai dessa funçãozinha de atraso que eu escrevi lá, ó, set next instruction, tá aqui, ó. Então quando eu executar essa instrução, o programa retorna lá para o laço principal while, tá? Então aqui no while ele vai dar um comando lá para fazer a modificação do estado de um LED. Então ó, ele vai acender o primeiro LED agora. Quer ver? Ó, essa instrução LDX vai fazer, ó, acender o primeiro LED, certo? E aí o fluxo vai continuar. Como qualquer bom depurador, eu também consigo acessar qualquer registrador aqui diretamente pelo IDE. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no PA-Out e dar um comando, por exemplo, para acender todos os LEDs. Vamos colocar FF ali no PA-Out. Olha lá, ó, acendeu todos os LEDs. Eu posso dar um comando para apagar todos os LEDs, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Esse é o FPZ8. Eu vou abrir o código, estou liberando o código todo em VHDL desse processador. Acredito que é uma ferramenta didática super legal, já que o IDE é leve. Com uma plaquinha dessa aqui que custa super barato, custa cerca de $30, é possível você implementar um processador completo em VHDL. É possível você fazer um exercício de programação tanto em Assembly quanto em C. É possível você criar instruções novas, criar periféricos novos. Então, acho que é uma ferramenta bem legal aí para quem quer estudar mais VHDL, estudar mais sobre processadores e sobre microcontroladores e sistemas embarcados em geral. Tá bom? Valeu, obrigado, até mais.